Em Campinas, família é mantida em cárcere privado enquanto bandidos tentavam descontar um cheque de R$10.000. Em visita a Santa Bárbara do Oeste, o governador Geraldo Alckmin desmente a suposta criação de um pedágio urbano em Campinas. E futebol, o Guarani entra em campo daqui a pouco diante do Goiás pelo Brasileiro da Série B no estádio Brinco de Ouro. O Bugre tenta derrubar a invencibilidade de 5 jogos do adversário. Agora, no Band Cidade. Boa noite. O governador Geraldo Alckmin esteve hoje em Santa Bárbara do Oeste para participar da inauguração de uma indústria automobilística. Na ocasião, ele aproveitou para desmentir a suposta criação de um pedágio urbano. Na fábrica japonesa de autopeças, o governador plantou árvore, visitou o prédio e falou sobre a importância econômica da expansão da indústria automobilística no interior paulista. São empregos para a região, desenvolvimento, e aqui é um binômio, uma nova indústria e um centro de pesquisa e desenvolvimento. A região tem uma infraestrutura invejável, formação de recursos humanos também muito importante. E agora, no dia 8, a inauguração de uma nova indústria automotiva em Sorocaba. Na área do transporte, o governador repetiu mais uma vez que vai concluir na atual gestão o corredor metropolitano noroeste, que vai beneficiar 500 mil passageiros por mês do transporte coletivo intermunicipal, na ligação entre Campinas e Santa Bárbara do Oeste. Ele ainda anunciou pacotes de obras em rodovias estaduais e desmentiu que o sistema ponto a ponto de cobrança automática de tarifa nas estradas vai criar um pedágio urbano para quem circula só em Campinas pela rodovia Dom Pedro I. Não há nenhuma decisão a esse respeito. Toda a lógica do chamado pedágio ponto a ponto é reduzir o valor do pedágio e ter um sistema mais justo, porque há pessoas que percorrem um trecho pequeno e acabam pagando uma tarifa cheia. Então a ideia é corrigir injustiças e distorções de bairros ou de cidades que ficam muito perto da praça de pedágio através do pedágio ponto a ponto. Na entrevista coletiva, o governador manifestou preocupação com a segurança pública na região. Geraldo Alckmin disse que a novela envolvendo o terreno onde vai ser construída a 2ª Delegacia Seccional de Campinas já demorou demais. Ele também insinuou que a explosão de ocorrências de furtos e roubos de veículos na cidade de Hortolândia pode estar relacionada a golpes do seguro e também a falta de fiscalização da prefeitura sobre os desmanches. O desmanche, ele tem que ter uma fiscalização extremamente rigorosa. Nós temos que agir nos receptadores, quer dizer, no carro que é desmanchado ou na motocicleta, quem é que está vendendo esses produtos de roubo? A prefeitura nos cedeu um terreno e houve uma liminar impedindo a construção nesse terreno. Nós vamos tentar caçar a liminar para ganhar tempo. Se começar a demorar, vou pedir para mudar de lugar. Mas nós queremos rapidamente ter a 2ª seccional em Campinas. O Sindicato dos Corretores de Seguros de Campinas e região disse que o carro usado realmente não tem valorização adequada nas revendas e que as seguradoras se previnem contra possíveis fraudes com uma taxa de 25%. No que diz respeito ao aumento da fiscalização nos desmanches, a Prefeitura de Hortolândia não quis falar sobre o assunto. E 3 pessoas foram presas agora à tarde no bairro Nova Europa, em Campinas. Uma família foi mantida em cárcere privado enquanto elas tentavam descontar um cheque no valor de R$10.000. A família deste homem passou momentos de terror na tarde de hoje. Pouco depois do meio-dia, o filho dele saía de uma agência bancária do Jardim Nova Europa, onde tinha ido pagar uma conta, quando foi abordado por um assaltante armado. Era o início do pesadelo. Assim que eu entrei no campo da partida, veio primeiro já falando que era um assalto para mim passar para o banco de trás, para o banco do lado. Não andou 1 metro, o outro comparsa dele já chegou
já entrou no volante, o outro chegou por trás, perguntou onde eu morava, eu falei o bairro, daí ele falou que não era e que sabia onde eu morava. E sem eu falar nada, ele já me levou na minha casa, já sabia mesmo onde eu morava. Com toda a família em cárcere privado na própria residência, os bandidos obrigaram o dono da casa a preencher e assinar um cheque no valor de R$10 mil. Enquanto comparsas ficavam vigiando as vítimas, Douglas Donizete dos Santos foi ao banco descontar o cheque, mas o gerente desconfiou do nervosismo dele e chamou a polícia. Um deles foi até o banco para tentar descontar esse cheque por 2 vezes, onde não teve êxito devido ao valor muito alto, onde um segundo comparsa foi até o banco, onde a gerente achou estranho, ele está meio trêmulo, nervoso e chamou a viatura. Onde a viatura foi até o local e onde ele avistou a viatura, ele correu, a viatura foi atrás e teve êxito em abordar ele, onde estava com mais 2 comparsas, e foi achado o cheque no valor de 10 mil dentro da sacola. Além de Douglas, a PM prendeu em flagrante Beatriz Sebastiana Costa e Aide Souza da Silva. Os 3 vão responder processos por cárcere privado, extorsão e formação de quadrilha. Outras pessoas que também pertenciam ao grupo criminoso conseguiram escapar. A quadrilha deve ser bem maior? Sim, provavelmente mais uns 4. Ele garantiu pra gente que se a gente não reagisse, nada ia acontecer, mas se a gente reagisse, ele ia matar nós 3. E ficava ameaçando, falava assim, olha, se acontecer alguma coisa, se a gente for pego, se a gente for identificado, nós vamos vir aqui e vamos matar, porque não somos só nós. Indaiatuba ficou no 2º lugar no ranking de exportações da RMC neste primeiro semestre. A cidade está atrás apenas de Campinas. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento de Indaiatuba, a movimentação da balança comercial do primeiro semestre de 2012 no município foi de cerca de 970 milhões de dólares em importações e exportações, sendo mais de 400 milhões em exportações e mais de 560 milhões em importações. Em junho, a movimentação representou um crescimento de 33% em relação ao mesmo período em 2011. No ranking de exportações, Indaiatuba ganhou 2 posições em âmbito nacional. Já no estado, manteve a 14ª posição e na região metropolitana de Campinas, continua em 2º lugar. A maior movimentação das exportações foi para o Mercosul, Argentina, Venezuela, México e Colômbia, Estados Unidos, Alemanha, Chile, Japão e China, respectivamente. Nas importações, os países que mais venderam para Indaiatuba foram Japão, Estados Unidos, China, Alemanha e Espanha. Na região metropolitana se destacam em primeiro lugar Campinas, seguida de Indaiatuba, Paulínia, Sumaré e Vinhedo, em 5º lugar no ranking da região. Pesquisa divulgada pela IPC Maps revela que o potencial de consumo dos moradores da região metropolitana de Campinas cresceu 56,5% em 3 anos, enquanto em 2009 esse potencial era de 36 bilhões de reais. Em 2012, o valor deverá fechar em 56 bilhões de reais. Esse total de gastos da população coloca a região como a 7ª de consumo no país, já representando 2,1% do total do território nacional, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Distrito Federal e Curitiba. A RMC ficou à frente de várias capitais do Brasil, como Salvador, Recife, Fortaleza e Goiânia. Os dados mostram ainda que o maior gasto dos moradores da região é com manutenção da casa. A Prefeitura de Campinas prorrogou as inscrições do concurso público para 29 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. O prazo vai até o dia 22 de julho e a prova acontece em agosto. As inscrições devem ser feitas até 22 de julho pelo site www.ibfc.org.br. A taxa é de R$ 30 para nível fundamental, R$ 45 para nível médio e R$ 60 para superior. Os salários variam de R$ 1.000 a R$ 3.000. No próximo bloco, Polícia Militar cumpre mandado de reintegração de posse em área do Jardim Santiago, em Hortolândia.